Olá, candidato! Olá, alunos do CPTEC, o curso preparatório para as escolas técnicas militares. Tudo bem? Eu sou o professor Luiz Antônio e nesta aula nós vamos estudar a razão trigonométrica cosseno na circunferência trigonométrica, tá bom, pessoal? O eixo dos cossenos na circunferência trigonométrica é esse eixo horizontal destacado aqui na nossa figura, tá vendo? Então, o eixo horizontal, ele tem origem aqui no nosso zero, digamos zeros aqui do nosso plano cartesiano, tá bom? Desse ponto aqui para a direita, nós temos o seno positivo e desse ponto aqui para a esquerda, nós temos seno negativo. Ok? E os arcos na circunferência trigonométrica nós já sabemos, né? Que eles têm origem nesse pontinho aqui que coincide com 2π radiano, né? E eles iniciam o seu sentido no sentido anti-horário. Então, arcos no sentido anti-horário são positivos e arcos no sentido horário são negativos. Então, essas informações são importantes que você já deve saber para poder estudar o cosseno na circunferência trigonométrica, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, o cosseno de um arco X, sendo esse arco X pertencente ao primeiro quadrante, o cosseno desse arco ele vai ter uma variação de 0 a 1, ou seja, vai ser um valor maior que 0 e menor que 1. Isto por quê? Porque um arco X do primeiro quadrante, ele é maior que 0 e ele é menor que π sobre 2 radiano. Confere, então, o arco do primeiro quadrante, ele estará aqui, ó, nessa região aqui em rosa, né, que eu destaquei em rosa aqui para você. Suponhamos então que esse arco ele seja do primeiro quadrante e a sua origem seja aqui no ponto zero e a sua extremidade nesse ponto P. Então, onde estará o cosseno desse arco? Bom, é muito fácil, basta você projetar a extremidade do arco para o eixo dos cossenos. Então, a gente vai descer aqui, ó, perpendicularmente, é claro, né, até bater aqui no eixo dos cossenos. Então, o cosseno desse arco X vai ser essa distância da nossa origem até o pé dessa projeção ortogonal aqui. Então, essa medida aqui em amarelinho aqui, isso aqui vai ser a medida do cosseno de x. Vamos ver um exemplo numérico. O cosseno de π sobre 6, por exemplo, ou se você preferir, o cosseno de 30 graus. Nós sabemos que os arcos eles podem ser representados em radianos ou eles podem ser representados em graus. Basta você fazer a transformação aí que nós já ensinamos aqui no nosso canal. Então, eu quero saber qual é o valor do cosseno de π sobre 6. Nós sabemos lá da nossa tabela trigonométrica que o valor do cosseno de 30 ou cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Correto? Agora, esse raiz de 3 sobre 2 é onde que ele se encontra aí na nossa circunferência trigonométrica. Então, o primeiro passo é você montar aqui, representar esse arco de π sobre 6, né? Então, o arco de π sobre 6 radiano, ele tem origem aqui na origem dos arcos e a extremidade é aproximadamente aqui, vamos colocar aqui, ó, no ponto P, tá bom? Então, aqui está o arco de π sobre 6, tá bom? Ou 30 graus, se você quiser. Então, agora nós vamos projetar essa extremidade desse arco para o eixo dos cossenos. Então, aqui projetei para o eixo dos cossenos perpendicularmente. Então, essa distância aqui, ó, da origem do nosso sistema cartesiano aqui, ó, até esse ponto aqui, esse segmento aqui que eu estou destacando em amarelo, é exatamente o valor do cosseno de π sobre 6, que é a raiz de 3 sobre 2, pessoal. Analogamente, nós temos que o cosseno de π sobre 3, ou o cosseno de 60 graus, né, que lá na nossa tabela trigonométrica vale meio, é fácil você encontrar esse valor meio aqui na nossa circunferência trigonométrica. Não é verdade? Então, nós vamos traçar aqui um arco na nossa circunferência trigonométrica de π sobre 3, né? Π sobre 3 em radiano é π sobre 3 e em graus é 60 graus. Então, está aqui o arco, ó, de 60 graus, ou π
sobre 3, tá bom? A extremidade está aqui dele no ponto P, ó, e agora a gente vai projetar esse ponto para o eixo dos cossenos. Então, nós vamos descer aqui, ó, perpendicularmente, e aí vamos encontrar esse pontinho aqui. A distância, pessoal, da origem do nosso plano cartesiano na circunferência trigonométrica até esse pontinho aqui é exatamente, até a projeção, né, da extremidade do arco, exatamente o valor do cosseno de π sobre 3 ou cosseno de 60 graus, que vale meio. Olha que interessante, bem legal isso aí, não é verdade? Muito tranquilo. Com isso, nós também podemos encontrar os valores de cosseno de zero, cosseno de π sobre 2, é bem tranquilo. O cosseno de zero, tá vendo? Ele vai ser um arco que vai ter origem aqui na origem dos arcos, na nossa circunferência trigonométrica, e vai ter a extremidade aqui também. Se você projetar esse ponto aqui para o eixo dos cossenos, né, ele já se encontra no eixo dos cossenos. Então, a distância da origem até esse ponto aqui vai ser exatamente o cosseno de zero, tá? Que vai dar 1, já que a nossa circunferência trigonométrica tem raio unitário. O cosseno de π sobre 2, pessoal, nós chegamos à conclusão, vamos chegar à conclusão que é zero. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O arco de π sobre 2 ele tem origem aqui e ele tem extremidade lá no π sobre 2. Então, todo esse arco aqui que você está vendo em azul, tá vendo? É o arco de π sobre 2. Então, nós vamos projetar essa extremidade do arco aqui para o nosso eixo dos cossenos, e você vai observar que essa projeção ela vai ter imagem aqui no eixo dos cossenos exatamente aqui no zero, tá vendo? Do nosso plano cartesiano, portanto, o cosseno de π sobre 2, ele vale zero. O cosseno de π, o arco de π radiano na circunferência trigonométrica tem origem no zero e tem extremidade aqui, ó, no π radiano. Então, o arco ele começou lá no zero e ele percorreu toda a metade da nossa circunferência trigonométrica, não é verdade? E aí, pessoal, esse ponto aqui, que é a extremidade, tá? Que eu vou chamar de ponto P, projetando para o eixo dos cossenos, observe que ele já se encontra no eixo dos cossenos, tá bom? Então, a distância dessa origem aqui do nosso plano cartesiano até a imagem da extremidade do arco é exatamente o valor do cosseno de π radiano, que vai dar menos 1, tá bom? Então, aqui é menos 1. Logo, o cosseno de π é menos 1. E é claro, você já deve ter percebido que o arco de 0 graus ele é côngruo com o arco de 2π radiano, né? Então, se você deseja calcular o cosseno de 2π radiano, ele vai ter o mesmo valor do cosseno de zero, que vai ser 1. Isso porque o arco de 2π radiano ele tem origem nesse ponto, vai percorrer toda a nossa circunferência trigonométrica, tá? Vai dar uma volta completa aqui e vai parar exatamente, a extremidade vai parar exatamente nesse ponto. E nesse ponto, né, ele já está no eixo dos cossenos, a distância aqui da nossa origem até a extremidade dá exatamente 1 também. Com isso, nós podemos completar aquela nossa tabela trigonométrica da aula passada, né? Bom, o seno de 0 graus sabemos que é zero, o seno de 30 graus é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, aí o seno de 90 graus, 1, seno de 180 vai ser zero, né? Para completar a tabela, eu vou chegar um pouquinho para o lado aqui, tá bom, pessoal? Vamos completar a nossa tabela aqui, ó, 270 graus e 360 graus. Então, seno de 270 graus vai ser menos 1. O seno de 360 vai ser zero, tá bom? E agora vamos completar com o cosseno aqui, ó. O cosseno de zero é 1, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 graus é meio, o cosseno de 90 é zero, cosseno de 180 graus
é menos 1, o cosseno de 270 é 0 e o cosseno de 360 graus é 1. Lembrando que esses valores aqui, claro, podem aparecer também, tá bom? Na forma de radiano. Então, espero que essa aula de trigonometria, cosseno na circunferência trigonométrica tenha lhe ajudado, tá? Se você teve alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou esclarecer a sua dúvida. Na próxima aula nós vamos estudar a tangente, tá bom? Na circunferência trigonométrica, beleza? E nós temos muita coisa ainda para estudar, muita coisa para aprender. O segredo é você repetir, você reescrever aí no seu papel, tá bom? Que você vai conseguir superar as suas dificuldades. Se você gostou dessa aula, inscreva-se aí no nosso canal. E bons estudos!